presentes. Bom dia, Bom dia, desembargador Catarina Agrimar. também. Bom dia, desembargador Agrimar. Bom dia, desembargador Agrimar. Yeah. Agrimar. Bom dia, desembargador Agrimar. Agora é tudo resolvido. Aí a nossa composição já completa. Eu renovo os cumprimentos a todos, estendendo agora à advogada e aos advogados que estão também conosco aqui na nossa plataforma, desejando a todos, né, as boas-vindas e pedindo a Deus as luzes, né, e a sabedoria necessária para bem decidirmos os nossos processos. Peço à doutora Natália também que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata de julgamento da Terceira Câmara Especializada Civil, realizada no dia 26 de julho de 2023, publicada no Diário da Justiça, número 9640, de 27 de julho, até a presente data, não foi impugnada. Ata em discussão. Diante do silêncio, dou-a por aprovada. Obedecendo aos pedidos de preferências, nós vamos iniciar pelo número 2 da pauta. Apelação civil, 1000 ao contrário, 100 ao contrário, 59, origem Teresina, 8ª Vara Civil. Apelante, Felipe de Santana Machado. Advogados, Marcos Vinícius Machado Vilarinho e outro. Apelado, Diverpel, distribuidora de veículos Peixoto Limitada. Advogado, José Alexandre Goiana de Andrade. Apelado, Jaguar Land Rover, Brasil Indústria e Comércio Veículo Limitada. Advogada Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes. Da minha relatoria, eu tenho a satisfação de passar a palavra ao advogado da parte apelante, doutor Marcos Vinícius, para sua sustentação e para tanto disporá de 15 minutos. Com a palavra, doutor. Muito obrigado, desembargador. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, ilustre relator desta apelação civil, em nome de quem eu cumprimento os demais eminentes desembargadores, a ilustre representante ministerial de cúpula, os servidores da Justiça, advogados e demais presentes nesta sessão de julgamento virtual. Pois bem, como foi bem sintetizado pelo ilustre relator, trata-se de uma ação judicial na qual o recorrente busca a condenação das empresas recorridas em indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço e produto defeituoso, ou seja, um veículo automotor da marca Land Rover, modelo Discovery 3. Nesse sentido, o recorrente faz jus às indenizações pleiteadas em razão de ter sofrido infortúnio enquanto realizava viagem de Teresina, Piauí, com destino a Fortaleza, no Ceará, onde o veículo de sua propriedade inesperadamente deixou de funcionar, deixando em companhia de sua esposa, grávida, no meio da estrada por várias horas, sem qualquer assistência, já que o veículo estava ainda na garantia de fábrica. Após conseguir levar o veículo avariado para o conserto na concessionária autorizada, hora recorrida, o recorrente ainda ficou impedido de usar o bem de sua propriedade por mais de 2 meses, aproximadamente 75 dias, em razão de não existir peças de reposição sob a justificativa de se tratar de um produto importado, o que sabemos que fere a nossa legislação consumerista. Em sede de defesa, os recorridos refutam as alegações do recorrente, aduzindo inexistir qualquer dano indenizável. A sentença combatida julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor
ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa. Cumpre esclarecer, eminentes desembargadores, que as provas constantes nos autos demonstram a veracidade das alegações do recorrente pelos danos causados por pura negligência das empresas demandadas, quais sejam, primeiramente, a falha na prestação dos serviços em garantia de fábrica do veículo do recorrente, que passou por a privação de usá-lo por mais de 70 dias, sob o argumento de falta de peças, né? Bem como pelo defeito no produto, que com pouquíssimo uso e ainda na garantia de fábrica, veio abater o motor, inexplicavelmente. Me permitam falar, né, desta forma. Isso está devidamente comprovado nos autos, no ID número 578047, página 60, que o documento se trata de uma ordem de serviço em garantia para a troca do motor. Nesse sentido, as alegações do recorrente merecem guarida, pois as recorridas agiram em descompasso com as normas de proteção ao consumidor, expondo aos constrangimentos apontados nos autos em razão da sua hipervulnerabilidade na relação de consumo, o que não se pode admitir nesta egrégia corte. Com todas as venhas, discordamos da decisão combatida no que tange à improcedência do pedido de dano moral, uma vez que a mesma atribuiu ao fato relatado nos autos uma circunstância de simples mero aborrecimento, o que não se pode admitir. Vejam que o recorrente suportou todos os transtornos e angústias com a excessiva demora para resolver o problema de seu veículo, sobretudo considerando que o automóvel não é um artigo de luxo, mas um meio de transporte, cuja a privação da posse e uso causa, sim, dano moral, dor moral nas circunstâncias apresentadas. Assim, a respeitável sentença, proferida em primeiro grau, merece reforma, para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais suportadas pelo autor recorrente. Esta última em patamar razoável e condizente com o caso em tela. Com essas considerações, nobres julgadores, é que o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação com a reforma in toto da sentença proferida pelo MM Juízo ACOL, invertendo o ônus de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC. Nesses termos, eu encerro minha fala e peço deferimento, desembargador relator. Pois não, doutor Marco, muito obrigado pela sua defesa. E agora eu passo a palavra ao representante do apelado. Quem falará pelo apelado, doutora Natália? Tudo bem? Doutora Tereza Freitas. Isso, tudo bem. Bom dia a todos. Doutora Tereza, seja bem-vinda. Obrigada. Também, com Bom dia muita a todos. satisfação, lhe passo a palavra e Vossa Senhoria disporá de 15 minutos também para a sua sustentação. Com a palavra, doutora. Vou tentar ser bem sucinta, tudo bem? Apresentar já agora, de forma breve, eu gostaria de apresentar os motivos pelos quais entendemos que a sentença de total improcedência deve ser mantida. A apresentação foi movida pelo senhor Felipe em face da empresa Jaguar, por meio da qual alega que o veículo, por adquirido, apresentou problemas de funcionamento e que, após levá-lo para reparos, os vícios não foram sanados. Entretanto, tentou firmar negociação para a aquisição de um novo veículo do mesmo modelo, mas, por não haver disponibilidade de entrega na data acordada, decidiu por vender o veículo por valor inferior, razão pela qual entende fazer uso da indenização por danos morais e materiais. Dessa forma, a empresa, em sede de contestação, deixou muito claro que os danos alegados não foram ocasionados pela fabricante
e que durante o período de que o veículo permaneceu na concessionária para que os reparos fossem realizados, de fato, uma empresa multinacional que precisa de peças que sejam disponibilizadas, a demandada disponibilizou de carro reserva para uso do cliente, como é bem reconhecido na peça inicial. Enquanto a parte aguardava o reparo, jamais deixou de ser assistido e existindo total acolhimento à questão do consumidor, motivo pelo qual não há no que se falar em falha de entrega pelo próprio CDC. Enquanto o veículo estava sendo reparado, a parte não deixou de ser assistida. Em que preze o nobre colega não pontuar tal fato, essa questão foi pontuada na inicial, bem como reconhecida na sentença. A sentença julgou a ação totalmente improcedente e é o que entendemos que deve ser mantido. A parte autora apresentou o presente recurso de apelação, insurgindo da decisão quando da improcedência do pedido, requerendo a anulação da sentença. A parte que mais nos chama a atenção e que merece destaque é que não há no que se falar em dano moral, pela disponibilização do veículo reserva, pelo tempo de reparo e por todo o serviço prestado enquanto o veículo estava na concessionária. Esses motivos pelos quais a empresa entende que a sentença de total improcedência deve ser mantida. O nosso ponto principal, como pleiteado pelo colega, é a questão do dano moral, e deixamos bem claro que houve toda a atenção ao consumidor durante a demanda. Muito obrigada. Eu consegui ser mais sucinta do que os 15 minutos. Obrigado, doutora Tereza, pela sua sustentação. Muito bem. Esgotadas aí as sustentações pelas partes, vamos ao voto. O relatório está disponibilizado e, no juízo de admissibilidade, foi conhecida a presente apelação. Como dito no relatório, o apelante ajuizou a ação de indenização com o objetivo de receber reparação por danos materiais e morais por parte das apeladas. Em sua sentença, o juiz de piso, que julgou totalmente improcedentes os pedidos, condenou em despesas processuais e honorários advocatícios. O autor argumenta que o juiz de primeira instância cometeu um equívoco ao analisar o caso, pois não considerou adequadamente as normas básicas do Código de Defesa do Consumidor e não avaliou corretamente as evidências apresentadas nos autos. O apelante assevera ter adquirido um veículo Land Rover, modelo Discovery 4.3.0 SE, cor branca, placa, aqui descrita ainda no período de garantia de fábrica, em 6 de 6 de 2012. Garantia de fábrica. Em 6 de 6 de 2012, durante uma viagem para Fortaleza, o veículo apresentou uma falha inexplicável e parou de funcionar, aduzindo ainda que, em 11 de 6 de 2012, foi informado, na sede da apelada de Ivepel Extrema, que o motor do veículo havia sido danificado e que seria necessário um prazo de 30 dias para concluir a substituição das peças e promover a devolução do mesmo. No entanto, o prazo não foi cumprido e as apeladas não informaram a apelante quando concluiria os serviços no veículo com defeito. Como bem restou consignado na sentença de piso, a parte autora, abro aspas, a parte autora alega que adquiriu o veículo usado com 3.000 quilômetros rodados junto à primeira requerida e fabricado pela segunda requerida, e que o mesmo apresentou vícios e que fora levado à primeira requerida para serem sanados. Informou o autor que o veículo estava no prazo estipulado e que decidiu firmar a negociação para a aquisição de um novo veículo. As requeridas afirmaram em suas contestações que foi realizado um negócio jurídico por atos de espontânea vontade das partes, no qual o autor vendeu seu veículo à primeira requerida por R$ 182 mil. Tal contrato é válido e sua nulidade ou invalidade fora sequer levantada pelo autor. Não assiste razão ao apelante
em sua pretensão de reembolso da quantia de R$ 53.000 que pagou pelo veículo, de devolução da importância de R$ 10.500 pela aquisição de um kit multimídia, de restituição de R$ 4.193,38 que pagou a título de IPVA e R$ 192,51 referente à taxa de licenciamento e ao seguro obrigatório, tampouco de restituição de R$ 12.073,11 referente ao seguro que contratou. É que, diante da demora no reparo do veículo, o próprio apelante informou que, ao invés de fazer uso das prerrogativas do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, decidiu comprar um novo carro. Aduziu nas razões do apelo que abre aspas. Primeiramente, insta a esclarecer que o apelante optou, sim, pelo ressarcimento previsto no artigo 18 do CDC, ao tempo em que, não tendo sido entregue seu veículo consertado no prazo legal, solicitou da recorrida que lhe fosse vendido um novo veículo, ainda que para isso tivesse que pagar uma diferença sobre o valor que dispôs para adquirir o primeiro bem. Seguidamente, frente à negativa das recorridas em entregar um outro veículo, o recorrente solicitou que a recorrida devolvesse a quantia de R$ 210.000 pelo seu veículo com vício, o que lhe foi negado. E, por fim, ante as negativas das empresas réis, não restou alternativa para o recorrente, senão minimizar seu prejuízo, aceitando a proposta esdrúxula de compra da primeira requerida no valor de R$ 182.000 e buscar o Poder Judiciário para requerer o que lhe é de direito, fecho aspas. Ora, em todos os casos de vícios apontados pelos artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, a sanção se trata obrigatoriamente de indenização por perdas e danos, já que, sendo o vício do produto, o fornecedor pode saná-lo em prazo não superior a 30 dias. Apenas sendo a hipótese de vício do produto não sanado em 30 dias, cabe ao consumidor exigir, primeiro, a substituição do produto por outro que esteja em perfeitas condições de uso. Segundo, a restituição da quantia paga, devidamente corrigida, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou ainda, o abatimento proporcional do preço. Artigo 18, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º. Como dito pelo próprio apelante, tanto na inicial quanto em seu apelo, diante do atraso na entrega do veículo, ao invés de fazer uso das prerrogativas que lhe foram conferidas pela lei consumerista, resolveu celebrar negócio jurídico de compra e venda, alienando sua propriedade de forma definitiva. É dizer, renunciou ao direito potestativo conferido pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e, em seguida, entabulou um contrato de compra e venda. Não lhe é facultado vir agora, arrependido, pugnar pela anulação do pacto, sobretudo porque não aponta, nem prova, qualquer fato capaz de inquiná-lo de nulidade ou anulabilidade. O negócio celebrado entre as partes de compra e venda do veículo, válido e eficaz, englobou o kit multimídia. Embora este goze de natureza jurídica de pertença, que, em regra, não acompanha o bem principal, resta patente que, das circunstâncias do caso, nada tendo sido disposto em contrário, e já se encontrando o bem afixado ao veículo quando da negociação, a intenção das partes era de incluí-lo na compra e venda. Sabe-se que o artigo 94 do Código Civil afirma que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrange as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Quando decorre da lei, independentemente de manifestação de vontade, a norma positiva determina que, num dado negócio de transmissão de bem principal, a pertença o acompanha. Quando decorre da manifestação da vontade, as partes convencionam entre si. Quando decorre das circunstâncias do caso, isto é, sem lei e sem acordo expresso, parte-se da justa expectativa de receber a pertença por haver confiança de que esta estaria incluída no negócio. Presume-se que um valioso sistema de multimídia localizado no interior do veículo o acompanhará quando da venda. Como é característico a presunção, inverte-se o ônus. Cabe ao vendedor definir, no momento da contratação, que não acompanhará, quando normalmente deveria apenas definir quando acompanha.
Rege-se esta justa expectativa na boa-fé objetiva, quando o comprador explicita seu interesse na pertença, aparentemente presumindo seu acompanhamento, passa a ser dever do vendedor informá-lo que esta não acompanha. No que se refere aos valores desembolsados a título de prêmio de seguro e PVA, licenciamento de seguro obrigatório, trata-se de obrigações pecuniárias com natureza própria. Vale dizer, originam-se do fato de ser o devedor titular de um direito real sobre a coisa, razão pela qual cumpriria ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo adimplemento delas perante seus respectivos credores, fisco estadual e municipal. Sendo assim, não tem direito a exigir que terceiro cumpra a obrigação que lhe compete. Dos danos morais. Quanto aos danos morais, entendo que são devidos. Trata-se a presente lide de relação de consumo, haja visto as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em que pese a disponibilização de peças automotivas não ser uma atividade diretamente desenvolvida pelo alienante e pela oficina credenciada, os serviços por elas prestados estão sob o crivo do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva de todos que participam da cadeia de fornecimento de serviço, artigo 7º, parágrafo único do CDC. Depois de todo o transtorno sofrido com o defeito no carro adquirido, o que comprova documentalmente, o apelante afirma que o veículo passou mais de 2 meses na oficina sem ser consertado e devolvido, fato este que não é controvertido pelas apeladas. Nesse toar, constata-se a falha na prestação de serviço configurada na demora de mais de 2 meses para a realização do conserto do automóvel do autor. Nesse contexto, oficina e concessionária devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa do consumidor. A lesão aos direitos da personalidade do autor restou demonstrada, violando sua dignidade e tranquilidade, em decorrência do descaso das empresas réis para solucionar a questão, bem como por não ter tomado providências para que as peças necessárias estivessem disponíveis em prazo razoável. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo material é uma decorrência natural, ou seja, lógica, da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Quanto ao valor fixado, esclareça-se que a tarifação do dano moral atenta contra a efetiva reparação da vítima. Para a fixação do valor da reparação do dano moral, o operador de direito deve observar as suas diversas finalidades, que concorrem simultaneamente, e os seus critérios gerais e específicos, de modo a atender o princípio da reparação integral expresso no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. A primeira finalidade da reparação do dano versa sobre a função compensatória, caracterizada como um meio de satisfação da vítima em razão da privação ou violação de seus direitos da personalidade. Nesse momento, o sistema jurídico considera a repercussão do ato ilícito em relação à vítima. Ressalto, no caso, a violação à dignidade e à tranquilidade da vítima, que sofreu grandes transtornos e dificuldades para cumprir sua rotina diária de atividades e profundo descaso com o que foi tratado. A segunda finalidade refere-se ao caráter punitivo, em que o sistema jurídico responde ao agente causador do dano, sancionando-o com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio. No caso dos autos, ressalta-se a alta reprovabilidade da conduta das réis, que desde a autorização da seguradora conheciam as peças necessárias ao conserto, mas somente entregaram o veículo após aproximadamente 5 meses e sem dispensar o tratamento adequado e digno ao consumidor. Ciente de haver descumprido com o acordado, era de esperar que as réis se desdobrassem em cuidados para minorar a frustração
e os aborrecimentos do consumidor, o que, porém, não aconteceu no caso dos autos. A terceira finalidade da reparação do dano moral relaciona-se ao aspecto preventivo, entendido como uma medida de desestímulo e intimidação do ofensor, mas com inequívoco propósito de alcançar todos os integrantes da coletividade, alertando-os e desestimulando-os da prática de semelhantes ilicitudes. Na hipótese dos autos, visa-se aperfeiçoar os procedimentos das concessionárias e oficinas que corriqueiramente descumprem os prazos para a conclusão dos reparos dos veículos. Nesse descortínio, resta evidenciado que as RES não prestaram de forma adequada os serviços que oferecem no mercado de consumo, o que ocasionou ao autor a espera excessiva, bem como a impossibilidade de utilização de seu veículo. Tal conduta ilícita ultrapassa o mérito de sabor. Demonstra descaso com o consumidor e acarreta o dever de reparar o dano moral. O quanto a ser fixado deverá observar ainda os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social, a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e nem deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade. Sendo assim, asseguro-me razoável montante de R$5.000 ao autor a título de reparação de danos morais. No caso vertente, a ocorrência de sucumbências recíprocas exige que se explicite mais detalhadamente a distribuição do ônus da sucumbência. Na petição inicial, vê-se que a soma dos pedidos líquidos formulados pelo autor monta o importe de R$ 79.959,09, tendo ele obtido apenas, em segunda instância, R$ 5.000 a título de danos morais. É dizer, foi sucumbente em R$ 74.959 daquilo que pretendia obter, ou seja, obteve apenas 6,26% dos valores que pediu. O artigo 86, caput do Código de Processo Civil, afirma que, se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Por conta disso, deve o apelante arcar com 93,74% de todas as despesas processuais e os apelados com 6,26%. No que se refere aos honorários sucumbenciais, também devem ser fixados em proporção, haja vista que, abro aspas, verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequado e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015, segundo decisão do STJ, quarta turma, embarque de declaração no agravo de instrumento, e também isso no RESP, 1.533.27 da relatoria do ministro Marco Buzzi, julgado em 3 de maio de 2022. Assim, os honorários advocatícios fixados pelo magistrado da primeira instância deverão ser redistribuídos na mesma proporção das despesas processuais. Ante o exposto, com base nos argumentos fatos jurídicos acima delineados, sem prejuízo da prova coligida nos autos, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, condenando os apelados a pagar ao apelante R$5.000 a título de danos morais, acrescido de juro de mora de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil, 161, parágrafo 1º do CPN, contado da data da citação, artigo 405 do Código Civil, bem como de correção monetária pela tabela da Justiça Federal, artigo 1º do provimento conjunto, número 609 do TJPI, contado a partir do arbitramento, súmula 362 do STJ. Ademais, redistribuo as custas proporcionais na proporção acima detalhada, é dizer, 93,74% de todas as custas e despesas deverá ser arcado pelo apelante, 6,26% pelos apelados. Redistribui os honorários subcomerciais fixados na primeira instância da seguinte forma: aos patronos da parte apelada, 10% sobre o que economizaram, ou seja, sobre R$ 74.959,
totalizando R$ 7.495,90. Ao patrono da apelante, 10% sobre a condenação, ou seja, sobre R$ 5.000, totalizando R$ 500. Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, majora os honorários do patrono do apelante em mais 10% sobre o valor da condenação, é dizer, em mais R$ 500 a ser acrescidos aos honorários de primeiro grau. É como eu voto, senhor julgador. Bardô Fernando Lopes. Procurando o microfone aqui, encontrei. Eu acompanho Vossa Excelência. Bardô Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade foi conhecida e dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Encerrado, agradeço ao doutor Marcos Vilarinho e à doutora Tereza pelas suas participações e esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um agradecimento Obrigado, também. senhor. Bom dia a todos. Um abraço a todos. Licença, vamos retirar. Eu anuncio agora o feito de número 3 da pauta. Trata-se de uma apelação cível 08.000 ao contrário, 604, origem Bom Jesus, primeira vara, apelantes EMV de Carvalho, Companhia Limitada, e outro, advogados Marcos Faria Santos Coelho e outros, apelado José de Anchieta Martins Rosal, advogado Francisco Evaldo Soares Lemos Martins e outro, da minha relatoria. Em havendo sustentação, eu concedo a palavra. Doutora Natália, nos socorra. Quem parar? Sustentação pelo doutor Raul, que é advogado do apelado, José de Anchieta. Só ele, né? Então, eu Só concedo ele. a palavra ao doutor Raul, já desejando as boas-vindas à nossa terceira Câmara especializada e concedendo-lhe a palavra pelo prazo regimental, ou pelo tempo, melhor dizendo, regimental. Com a palavra, doutor Raul. Obrigado, doutor Ricardo Gentil. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor relator Ricardo Gentil, doutor Fernando, doutor Agrimar, a membro aqui do Ministério Público, doutora Catarina, servidores desta Câmara, demais advogados aqui presentes. Vou tentar ser sucinto, doutores, pois estou pela parte apelada e eu pugno pela manutenção da sentença recorrida. Tá? Primeiramente, eu vou tratar sobre uma preliminar que eu não verifiquei nos autos, Excelência, a questão do não recebimento da apelação. Eu não vislumbrei nos autos o preparo da apelação pela parte, um momentinho, só desligar aqui, pela parte contrária. Quando do recebimento da apelação, apenas, na lição que recebeu, apenas se manifestou quanto à inexigência de preparo. Mas, apesar de existir pedido da apelação nesse sentido, de gratuidade da justiça, já que não foi concedido na sentença, não vislumbrei o deferimento nesse sentido. Por essa razão, em sede preliminar, eu pugno pelo não recebimento da apelação, tendo em vista que não há deferimento de gratuidade da justiça, nem tampouco há preparo da apelação. Isso em sede preliminar. Tá? Ultrapassado esse entendimento, vamos ao método. Obviamente, eu vou me ater tão somente aos pontos trazidos pela parte recorrente nas suas razões recursais. A demanda, Excelência, ele trata sobre uma ação de despejo acumulado com o pagamento de aluguéis, em razão dos débitos contraídos pela parte contrária, ora locatária, no que tange ao aluguel de um imóvel pertencente à parte apelada, autora da demanda. Na sentença, condenou tanto no despejo da parte contrária, da parte locatária, quanto ao pagamento dos débitos. A gente entende que a sentença não merece reparo pelo simples fato que, de fato, houve esse débito da parte contrária, razão pela qual houve o deferimento dessa ação de despejo. Quanto à obrigação de despejo, a parte apelada aqui confirma que, de fato, a parte contrária já entregou o imóvel, ou seja, resta tão somente a questão dos pagamentos dos aluguéis devidos e das obrigações conforme consta na sentença. A parte apelante, ela trouxe, em preliminar de razões recursais, a questão da ilegitimidade da sua parte, pessoa física,
mas a gente combate e tendo em vista também a própria fundamentação da sentença de que a própria pessoa física assina um contrato de locação. Então, existiram 2 contratos de locação. O primeiro foi assinado pela pessoa física e o segundo contrato, no qual renovou o primeiro, foi assinado pela pessoa jurídica. Então, a gente combate nesse sentido de que não há que se deferir esse pedido de legitimidade da pessoa física, do seu Edmilson, pelo simples fato dele mesmo, ele mesmo próprio ter assinado o contrato na qualidade de pessoa física. Quanto ao mérito, a parte contrária, a parte apelante, fala sobre a alegação de abusividade de cláusula, abusividade de juros, questão essa que sequer foi discutida em ação autônoma. A parte apenas justifica de que não, ela realmente confessa de que não houve pagamento, mas apenas justifica que esse não pagamento dos aluguéis foi devido à possível abusividade de cláusula, possível abusividade de juros aplicado e possível ilegalidade de condicionamento ao aluguel fixado em salários mínimos. Isso tão somente data vênia demonstra uma fragilidade e uma infundamentação de que a parte realmente não pagou os aluguéis por simplesmente não querer. Também a parte contrária, ela trouxe na sua apelação a questão de possível vício de consentimento no contrato de aluguel. Sequer essa tese foi trazida na sua tese de defesa, o que traz de inovação recursal, que também ora se combate, que ora se pugna pelo seu indeferimento, pois não há qualquer tese, não há qualquer argumento de vício de consentimento nos seus contratos de aluguéis. E, por fim, a parte contrária, a parte apelante, alega que as benfeitorias realizadas no seu imóvel deveriam ser abatidas dos aluguéis, que também não merece acolhimento, conforme consta na sentença, tendo em vista que no contrato resta uma cláusula de que as benfeitorias não serão tidas como parte indenizatória, nem tampouco poderão ser levantadas pela parte contrária. E aqui eu trago o entendimento simulado da súmula 335 do STJ, que fala que nos contratos de locação, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, todos esses argumentos, Excelência, só mostram toda a questão infundada das razões recursais da parte apelante, no qual demonstra um total data vênia desespero em comprovar de que simplesmente não houve pagamento dos aluguéis dentro do período do contrato. Por essa razão, e por tudo mais que consta nos autos, é que se requer a manutenção da sentença em todos os seus termos, merecendo improvimento à apelação da parte contrária. É o que se requer, Excelência. Muito obrigado, doutor Raul. O relatório está aí disponibilizado e eu começo aqui analisando a questão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Conforme aduzido nas razões recursais, o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de gratuidade formulado pelo primeiro apelante, EMV de Carvalho e Companhia Limitada, em sua contestação, condenando-o em custos e honorários da advocatícia. O efeito, segundo o argui, abre aspas, houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido de gratuidade de justiça feito em sede de contestação, uma vez que o nobre juízo de primeiro grau deixou de apreciar a questão, fecho aspas. De fato, a omissão ocorreu. Conforme a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que restou consignado no julgamento do RESP 1.721.249, terceira turma, relatoria, ministra Nancy Andrighi, presume-se aceito o pedido de justiça gratuita quando não houver indeferimento expresso e justificado sobre ele, desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com a gratuidade. Nos termos do que afirmou a relatora, abro aspas, a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo, fecho aspas. Dessa forma, não pode ser obrigado o apelante a recolher o preparo do recurso de apelação se na primeira instância, formulado pedido de justiça gratuita, for omitida a sua apreciação, não tendo a parte praticado ato incompatível
com sua situação de hipossuficiência. É o caso dos autos. Quanto à permanência do referido benefício em relação à AMV de Carvalho e Companhia Limitada, entendo que deva permanecer em vigor. É que entende que a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser orientada por um critério de proporcionalidade, de modo que haja um sopesamento concreto entre o valor das despesas processuais e a renda média do pretenso beneficiário. Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa que, abre aspas, insuficiência, a pessoa com, abre aspas, insuficiência de recurso para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, artigo 98 do CPC. Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximo. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício e que também seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça. Não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para integrar ou para atingir ou angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em números, não estabelece parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programa de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado. O de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos. Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria, sobretudo agora com a possibilidade expressa de modulação do benefício. É preciso atentar para isso, essa percepção influenciar a forma como deve ser interpretada e aplicada a condição de que fala o artigo 98, parágrafo 3º do CPC, em caso de derrota do beneficiário e de cobrança dos valores por ele devidos em razão da sucumbência processual. No que se refere ao pedido gratuidade formulado por Edmilson Monteiro Vaz de Carvalho, não havendo nos autos elementos a demonstrarem sua capacidade financeira, tampouco tendo sido intimado para comprovar sua hipossuficiência com a indicação de tais elementos pelo magistrado e diante da presunção relativa de veracidade de que goza a alegação formulada exclusivamente por pessoa natural, entendo que lhe devem ser igualmente concedidos tais benefícios. Não tem sido outro entendimento adotado por esta Corte de Justiça, consoante perceptível das seguintes emendas. Aí eu trago aqui da relatoria do desembargador Fernando Lopes e outra aqui também da relatoria do desembargador Raimundo Eufrásio. Peço permissão para não fazer a leitura. Não é defensável impor ao jurisdicionado que, para ter acesso à tutela jurisdicional adequada, arque com despesas superiores às forças que seus bens são capazes de suportar. No caso dos autos, não restou assente que o segundo apelante possa arcar com as despesas processuais sem comprometer sua renda, de maneira a impor dificuldade ao seu sustento e de sua família, nada mais dada a expressividade do valor das despesas devidas concretamente em razão do valor da condenação. Ora, tendo em conta que nos autos fica demonstrada, em tese, a necessidade da concessão do benefício, é de rigor que seja a parte agraciada com o benefício da justiça gratuita, ao invés de tê-los indeferido. Assim sendo, eu estou afastando essa preliminar, senhores julgadores. Desembargador Fernando Lopes. Concordo plenamente. Desembargador Agrimar. Também afasto, presidente. A unanimidade afastada a preliminar de falta de preparo. Dos requisitos de admissibilidade, eu, a par disso, né, dessa gratuidade, examinando o recurso, eu entendo que estão presentes todos os requisitos necessários, a razão pela qual eu o conheço. Razão e do voto. Conforme mencionado no relatório, na origem, o requerente, ora apelado,
alegou ter firmado contrato de locação de 2 imóveis entre as partes envolvidas. O primeiro imóvel está localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 575, Centro, e um terreno cimentado atrás desse primeiro imóvel, com frente para o Colégio JMB e ladeado com o Clube Verão Quente, ambos situados na cidade de Bom Jesus. Informou que os contratos foram assinados em datas sucessivas, em 1º de maio de 2015 e 1º de maio de 2017, com prazo de término em 1º de maio de 2021. Além disso, o requerente informou que o valor mensal da locação foi inicialmente estipulado em R$ 3.500 para maio e junho de 2017 e posteriormente aumentado para R$ 4.000. Ele alega que o requerido, além de renovar o contrato de 2015 para 2017, sem quitar o saldo remanescente do contrato original, deixou de pagar os aluguéis referentes aos meses de fevereiro a dezembro de 2017. Ressaltou que os apelantes estariam em débito no valor de R$ 61.344,59. Referente aos aluguéis atrasados, acrescido de multa de 30% sobre o valor do aluguel, de juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária e honorários advocatícios pela cobrança. Além disso, indicou que os encargos relacionados à locação, como IPTU, energia, água, entre outros, também não foram pagos pelos apelantes. Os requeridos, ora apelantes, apresentaram contestação em que levantaram vários argumentos. Primeiramente, alegaram a falta de preenchimento dos requisitos da petição inicial, bem como a existência de litisconsórcio passivo com o segundo sócio da empresa demandada, senhor Carlos Eduardo Gabriel. Além disso, contestaram a legitimidade passiva de Edmilson Vaz, a validade da notificação de mora, bem assim a abusividade da multa estipulada e a ilegalidade da fixação do aluguel e sua correção em salários mínimos. No mérito, mencionaram a realização de benfeitoria no imóvel e propuseram uma reconvenção, buscando a revisão do contrato de locação devido à onerosidade excessiva de suas cláusulas, reconvenção, buscando a revisão do contrato de locação devido no mérito, mencionaram a realização de benfeitoria no imóvel e propuseram uma reconvenção, buscando a revisão do contrato de locação devido à onerosidade excessiva de suas cláusulas, apresentaram a reconvenção, buscando a revisão, solicitando, a manutenção do contrato até 1º de maio de 2021, a redução equitativa da multa contratual, a anulação das cláusulas que impõem à locatária a renúncia à indenização por benfeitorias e pelo fundo de comércio. Além disso, pedir o reajuste do valor mensal do aluguel para R$ 2.754,90. Muito bem. O juiz de piso, em sua sentença, julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando rescindido o contrato entre as partes e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincentes no decorrer da demanda, no período descrito na petição inicial, acrescido de juros, correção monetária e multa contratual, determinando ainda a expedição de mandado de despejo. Por fim, julgou improcedente a reconvenção dos requeridos, condenando-os ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em seu apelo, argumentaram os recorrentes em síntese: não apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado em sua contestação e legitimidade passiva de Edmilson Monteiro Vaz de Carvalho, por ser apenas sócio da sociedade locatária constituída sob a forma de sociedade limitada, vedação de estipulação de aluguéis em salários mínimos, impossibilidade de despejo por simples inadimplemento da obrigação de pagar aluguéis, ausência da prova do inadimplemento do valor de R$ 8.236 no período entre 2015 e 2016 e a excessividade da multa contratual de 30% sobre o valor total do contrato e, finalmente, necessidade do reconhecimento do direito de retenção e indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.
Passemos, assim, a análise de cada argumento da apelação isoladamente. Da ilegitimidade passiva de Edmilson Monteiro Vaz de Carvalho. Consoante assevera o apelante, o autor na inicial indicou também como réu Edmilson Vaz, sócio gerente da sociedade empresária EMV de Carvalho Companhia Limitada, incorrendo em equívoco em razão da pessoa jurídica não se confundir com a pessoa de seus sócios, possuindo, inclusive, patrimônio próprio para atender à sua função social e adimplir com seu passivo. Ademais, aponta a necessidade de inclusão do sócio Carlos Eduardo Gabriel para compor o polo passivo da demanda, haja vista a existência de responsabilidade solidária entre os sócios da sociedade limitada quanto à integralização do capital. Compulsando atentamente os autos, especialmente os 2 contratos de locação discutidos, que se encontram acostados no ID número 6351-687, percebe-se cristalinamente das situações jurídicas autônomas e distintas. No primeiro contrato, datado de 1º de maio de 2015, figura como locatária Edmilson Monteiro Vaz de Carvalho, não havendo qualquer menção à pessoa jurídica EMV de Carvalho Companhia Limitada. Já no contrato que segue, este datado de 1º de maio de 2017, consta como locatária a sociedade EMV de Carvalho Companhia Limitada, figurando nesta segunda relação jurídico-contratual a pessoa de Edmilson Vaz apenas como seu representante. Trata-se, portanto, de 2 contratos singulares e autônomos, entabulados com locatários distintos. O primeiro assinado em 2015, com Edmilson Vaz, e o segundo firmado em 2017, com a EMV de Carvalho Limitada, devendo cada um arcar com as obrigações decorrentes do negócio pelo qual se obrigaram contratualmente. Não pode o contrato firmado em 2017 ser imputado à pessoa natural do representante da sociedade. Não se pode perder de vista que a sociedade empresária é pessoa jurídica distinta dos seus membros e administradores. Ademais, é relevante destacar que, conforme estabelecido pelo artigo 1052 do Código Civil, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, sendo os sócios solidariamente responsáveis apenas pela integralização do capital social. A leitura do artigo revela que a regra geral aplicada às sociedades limitadas é a não responsabilização pessoal dos sócios pelas dívidas da sociedade. Em outras palavras, a empresa é responsável por suas obrigações e os sócios têm sua responsabilidade limitada, o que protege seu patrimônio pessoal. Portanto, Edmilson Vaz é parte passiva legítima, porém, sua responsabilidade deve estar limitada ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato que firmou como locatário, é dizer, aquele assinado inicialmente em maio de 2015. Quanto ao contrato seguinte, datado de maio de 2017, o adimplemento das obrigações por ele estatuídas apenas pode ser imputado à sociedade empresária EMV de Carvalho Companhia Limitada. Pelo mesmo motivo, partindo da regra que estabelece a separação patrimonial entre sócio e sociedade e ante a norma que estatui a limitação da responsabilidade do sócio da sociedade limitada, mostra-se incabível chamar o sócio Carlos Eduardo Gabriel ao feito. Trata-se de terceiro estranho às avanças que não possui responsabilidade direta pelo cumprimento das obrigações contratuais criadas pelas partes. Da vedação de estipulação de aluguéis em salários mínimos. As apelantes alegam ter efetuado pagamentos em atraso de aluguéis no decorrer do contrato firmado entre as partes, porém teriam deixado de cumprir integralmente com a obrigação devido à abusividade na cobrança das parcelas fixadas indevidamente com base no salário mínimo. De fato, perlustrando ambos os contratos de aluguel que repousam no ID número 65-51-687, é possível antever, na cláusula terceira, de ambos, que o valor do aluguel foi fixado em fração do salário mínimo e o seu reajuste anual, conforme índice de aumento do salário mínimo. Artigo 17 da Lei 8.245/91 estabelece: é livre
a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ao salário mínimo. Nas locações residenciais, serão observadas os critérios de reajuste previstos na legislação específica, fecho aspas. Com efeito, senhores jogadores, é livre a convenção do aluguel, sendo lícito às partes fixar a cláusula de reajuste, consoante texto expresso do artigo 18. A disposição mostra-se fiel ao princípio da autonomia da vontade que impera no direito contratual brasileiro. Mas, o artigo 85 das disposições finais transitórias do mesmo diploma legal dispõe que é livre nas locações residenciais, abro aspas, a convenção do aluguel quanto ao preço, periodicidade, indexador de reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo, variação cambial e moeda estrangeira, fecho aspas. Por sua vez, a Lei 8.178, de 1º de março de 91, proclama que os contratos de locação residencial firmados a partir de 1º de fevereiro serão livremente pactuados, vedada a vinculação à taxa de câmbio e ao salário mínimo, e poderão conter cláusula de reajuste desde que a periodicidade de reajuste não seja inferior a 6 meses e o índice de reajuste não seja superior à variação dos salários mínimos médios no período. A medida provisória número 542/94, convertida na Lei 9.069, de 29 de junho de 95, estabeleceu no parágrafo 4º do artigo 20 a possibilidade de revisão dos contratos de locação a partir de 1º de janeiro de 95. Deve-se frisar que a referida lei, que estabelece o real como unidade monetária, fixou em 1 ano a periodicidade de correção monetária com base no IPCA, sendo nula qualquer estipulação de correção em prazo inferior. No caso vertente, 2 situações devem ser analisadas separadamente: a fixação do valor do aluguel em fração do salário mínimo e a estipulação de índice de atualização de seu valor com base no índice anual de aumento do salário mínimo. Quanto à estipulação dos valores dos aluguéis, embora tenha sido fixado no primeiro contrato, datado de 2015, em 3 vezes o valor do salário mínimo, e no segundo, datado de maio de 2017, em 4 inteiros e 27 centésimos por cento vezes o salário mínimo, entendo não haver problema, sobretudo por conta do fato de que estes valores restaram expressos numericamente em reais em cada contrato. É dizer, no primeiro contrato, atribuir-se o valor de R$ 2.364. No segundo, quanto aos 2 primeiros meses de sua vigência, R$ 3.500. E quanto aos demais, R$ 4.000. Entendo não haver problema, porquanto o artigo 112 do Código Civil estatui que, abre aspas, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, fecho aspas. De modo que restou evidente da interpretação das cláusulas aqui discutidas que a intenção das partes, no momento da contratação, era de estabelecer os valores nominais de R$ 2.364 e R$ 3.500 e, posteriormente, R$ 4.000, respectivamente, para os períodos estabelecidos nos termos acima explicados. Quanto à atualização do valor do aluguel com base no índice anual de aumento do salário mínimo, a prática é expressamente vedada pela lei do inquilinato, não podendo prevalecer. Assim, por ausência de expressa previsão contratual de outro índice válido de atualização monetária, entendo deva prevalecer, no caso vertente, o índice oficial da inflação do país, é dizer, o IPCA, que deve incidir em cada contrato com periodicidade anual. Da impossibilidade de despejo pelo simples inadimplemento. Em suas razões, aduz o apelante que não merece prevalecer a decisão recorrida quanto à rescisão contratual por conta do mero inadimplemento, devendo ser mantida a locação em moldes que se possibilitem ao recorrente efetuar o pagamento dos débitos, em respeito aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, e em conformidade com a razoabilidade, equidade e a boa razão. Aduz que não se mostrou razoável a decisão hostilizada
quando determinou o despejo do recorrente, sem levar em consideração as nulidades de cláusulas contratuais que impossibilitaram o adimplemento das obrigações na sua integralidade, deixando assim de atender parte e atentar para a função social dos contratos. A alegação não procede. O artigo 9º da Lei do Inquilinato é expresso ao dispor em seu inciso 3º que a alocação também poderá ser desfeita. 3. Em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos. É disso que a falta de pagamento de aluguel enseja ao locador o direito de cobrá-lo sob a forma de execução ou de pleitear a resolução do contrato, tanto no direito comum quanto no regime especial do inquilinato, mediante ação de despejo. Ora, se entendia que os valores cobrados eram excessivos ou que havia no contrato cláusulas abusivas e inexequíveis, incumbia ao locatário tomar as medidas judiciais cabíveis, como, por exemplo, ajuizar a ação de consignação de aluguel e acessório da locação, ou mesmo a ação revisional de aluguel. O certo é que não poderia, pura e simplesmente, manter-se inadimplente, como de fato manteve-se. A ilicitude de seu comportamento está constatada nos autos, sendo a ação de despejo por inadimplemento medida absolutamente cabível no caso vertente. O princípio da boa-fé e a função social do contrato não se presta a imunizar o devedor da obrigação de adimplir o contrato. Embora o princípio da boa-fé contratual e a função social do contrato sejam importantes fundamentos do direito contratual, eles não têm o poder de eximir o devedor de cumprir suas obrigações contratuais. Esses princípios atuam como diretrizes para a interpretação e execução dos contratos, mas não podem ser utilizados como justificativa para o descumprimento de obrigações assumidas. A boa-fé contratual implica agir de maneira leal, honesta e íntegra durante todas as fases do contrato, desde a sua formação até a execução. Esse princípio visa garantir a confiança mútua entre as partes e a observância dos deveres de cooperação, lealdade e transparência. No entanto, a boa-fé não pode ser invocada como uma desculpa para não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato. Pelo contrário, espera-se que a boa-fé inspire as partes a cumprirem seus compromissos de acordo com os termos acertados. Dessa forma, a função social do contrato enfatiza que os contratos devem atender aos interesses coletivos e não apenas aos interesses individuais das partes envolvidas. Isso significa que as obrigações assumidas no contrato devem contribuir para o desenvolvimento social e econômico, promovendo a justiça e a equidade. No entanto, a função social do contrato não permite que o devedor se exima de suas obrigações sob o argumento de que elas são prejudiciais ou contrárias ao interesse coletivo. Pelo contrário, espera-se que as partes cumpram as obrigações estabelecidas, levando em consideração os princípios da função social do contrato. Em suma, embora a boa-fé contratual e a função social do contrato estejam ou sejam importantes para orientar as relações contratuais, elas não permitem que o devedor deixe de cumprir suas obrigações. Esses princípios incentivam o cumprimento leal e cooperativo do contrato, visando ao benefício mútuo das partes e ao interesse coletivo, mas não justificam o descumprimento das obrigações contratuais assumidas. Da ausência de prova do inadimplemento do valor de 8.236 no período entre 2015 e 2016. Passando adiante, o apelante traz à baila que a parte autora deixou de especificar em qual período, de 2015 a 2016, houve inadimplência, entendeu devido o valor de R$ 2.000 ou de R$ 8.236. Segundo argumenta, referido valor não pode lhe ser imputado, já que o autor não teria se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, devendo tal cobrança ser afastada. O argumento não merece prosperar. Se a princípio a atividade do devedor é pagar, ou seja, cumprir sua obrigação, forçoso é convir que terá o direito de exigir uma prova de que adimpliu. A quitação, portanto, é, primordialmente, o meio de prova de pagamento. Trata-se de ato imposto ao credor que recebeu o pagamento, no qual serão especificados o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento. Caracteriza-se instrumento público ou particular.
datado e assinado pelo próprio credor ou por representante seu. O devedor tem direito subjetivo à quitação e, caso lhe seja negada, poderá reter o pagamento. Incumbia ao locatário ter provado, através da juntada dos recibos de quitação, que o valor cobrado já havia sido adimplido, haja vista que o Código Civil, em seu artigo 320, afirma que o recibo é a prova da quitação. Como diz a velha parêmia, abro aspas, quem paga mal, paga duas vezes, fecho aspas. Exigir o recibo firmado pelo credor é cautela que incumbe ao devedor, exatamente para poder exibi-lo, caso seja, porventura, cobrado novamente. Nesse sentido, colaciono abaixo excerto de julgado do STJ, no recurso especial 2.023.530, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu vou ler aqui só a emenda processual civil, cobrança, contrato de prestação de serviço, de construção civil, inadimplemento comprovado, ônus do pagamento que compete ao devedor, incumbe ao réu o fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor, artigo 3732 do Código de Processo Civil, descumprimento contratual, desprovimento do apelo. Assim sendo, incontroversa a obrigação e o débito, e não havendo o devedor locatário se desincumbido do ônus de provar a quitação pela juntada dos recibos do pagamento, não há como prosperar o argumento de análise. Da excessividade da multa contratual. De mais a mais, contrapõe-se a apelante ao pagamento da cláusula penal de 30% sobre o valor total do contrato imposto em razão do inadimplemento, nos termos do que restou consignado nas cláusulas 11 e 12 do primeiro, nas cláusulas 12 e 11, respectivamente, do primeiro e segundo contrato, ambas com igual redação. Eis o seu teor literal, abro aspas. Fica estipulada a multa de 30% do total deste contrato, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, reservada à parte inocente a faculdade de considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade. A multa será paga integralmente, seja qual for o tempo já decorrido do presente contrato, fecho aspas. O efeito, o artigo 413 do Código Civil é expresso ao dispor que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, fecho aspas. Tendo em vista esse dispositivo legal, é de se concluir que a redução do valor da pena convencional nas hipóteses descritas no texto normativo é imposição ao juiz, sob pena de uma das partes restar excessivamente onerada. Até porque não haveria sentido a cobrança de uma cláusula penal que extrapolasse o valor máximo do contrato. Merece aqui referência interessante julgado do STJ, em que se tratou da redução da cláusula penal decorrente do cumprimento parcial da obrigação pelo devedor. Eu trago aqui esse julgado da lavra do ministro, da ministra Nancy. Recurso especial, civil, ação de resolução contratual, restituição de valores, cumprimento de sentença, acordo judicial, pagamento em prestação, atraso, duas últimas parcelas, cláusula penal, inadimplemento de pequena monta, pagamento parcial ou extemporâneo, menos de 2 meses, redução obrigatória, artigo 413 do Código Civil, pactação servanda, harmonia, avaliação equitativa, critérios, embargo de declaração, intuito protelatório, ausência, multa, artigo 1024, parágrafo 2º. No caso vertente, não pode a pena convencional incidir sobre o valor integral do contrato, de modo independente do número de parcelas efetivamente adimplidas e malgrado o tempo decorrido de execução contratual, sob pena de malferimento dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio da pactação servanda. Assim é de declarar
a nulidade parcial de tal cláusula, a fim de que a multa contratual incida apenas sobre o montante das parcelas inadimplidas pelo locatário na vigência do contrato, reduzindo-se ainda seu percentual para 20% sobre o valor sob pena de referendar-se o enriquecimento sem causa do locatário. Da validade da renúncia à indenização por benfeitorias. Por derradeiro, arguiu o apelante que, abro aspas, não possui foros de prosperidade também o entendimento do juiz de primeiro grau quanto à falta de reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, haja vista que houve vício de consentimento quanto à adesão das cláusulas abusivas do contrato de locação vigente e de especial destaque as cláusulas 4ª e 15ª ante a imposição do locador sobre a parte hipossuficiente na relação contratual, conforme foi demonstrado nos autos, fecho aspas. Sem razão. O artigo 35 da Lei do Inquilinato permite categoricamente a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, desde que disposta expressamente no instrumento do contrato. Se não vejamos, artigo 35, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, fecho aspas. Em ambos os contratos locatícios discutidos nesses autos, a cláusula expressa dispondo que, abro aspas, o locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as demais, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene, de limpeza e em perfeito estado de conservação, para assim o restituir quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização por qualquer benfeitorias, ainda que necessária, as quais ficarão desde logo incorporadas ao prédio e considerado parte integrante do imóvel, fecho aspas. Embora tendo sido alegado pelo apelante, não foi provada a ocorrência de vício do consentimento, tampouco a presunção de sua hipossuficiência, haja vista tratar-se de contrato de locação de prédio urbano regido pela lei especial, em relação ao qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No caso em questão, o contrato de locação possui cláusula específica em que o locatário renuncia à indenização por benfeitoria, de modo que está obrigado a cumprir essa cláusula. A renúncia à indenização por benfeitoria significa que o locatário concorda em abrir mão do direito de ser reembolsado pelas melhorias feitas no imóvel no momento da devolução do mesmo ao locador. Essa cláusula deve ser interpretada de forma restritiva, ou seja, somente se aplica às benfeitorias realizadas durante o período da locação e desde que haja expressa concordância do locatário. Caso contrário, se o contrato não contiver essa disposição ou se o locatário realizou benfeitoria sem autorização prévia, ele poderá ter direito a uma indenização pelas melhorias realizadas, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, seus julgadores, e com base nos argumentos acima delineados, sem prejuízo da prova coligida aos autos, conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença apenas para o fim de declarar a responsabilidade de Admilson Monteiro Vaz de Carvalho, declarar que a responsabilidade de Admilson Monteiro Vaz de Carvalho se subsuma apenas aos débitos contratuais oriundos do primeiro contrato locatício discutido nos autos, é dizer, daquele por ele subscrito em 2015. Declarar que a responsabilidade de MV de Carvalho e Companhia Limitada diz respeito apenas aos débitos contratuais oriundos do segundo contrato locatício, é dizer, aquele firmado por seu representante no ano de 2017. A mesma pessoa em duas. C. Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que impõem o reajuste anual do valor dos aluguéis pelo índice oficial de aumento do salário mínimo, impondo, em seu lugar, o IPCA como indexador para atualizar tais valores, a incidir com periodicidade anual.
de reduzir a multa contratual para o patamar de 20%, a incidir apenas sobre o valor das parcelas contratuais efetivamente inadimplidas durante a vigência dos contratos em análise. Pelo fato de cada litigante ter sido em parte vencedor e vencido, redistribuir proporcionalmente entre eles os ônus das sucumbências impostos na sentença de piso, de modo que cada um arcará com as custas processuais e pagará honorários sucumbenciais ao patrono da parte adversa na proporção de seu sucesso econômico no processo. É dizer, ao patrono da apelada, 10% sobre o valor da condenação, ao patrono das apelantes, 10% sobre aquilo que esta efetivamente deixou de perder. F. Em razão do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios devido ao patrono do apelante em mais 10%, a incidir sobre o valor que efetivamente fez economizar seu constituinte a ser acrescido aos honorários arbitrados na linha E. No mais, mantendo inalterada a sentença do juiz a qual todos os valores aqui discutidos deverão ser apurados em fase de liquidação. Reconheço e concedo aos apelantes os benefícios da gratuidade da justiça e estabeleço a condição suspensiva de exigibilidade da sucumbência imposta na sentença, que somente poderá ser executada se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do artigo, parágrafo 3º do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. É o meu voto, senhor julgador. Embargador Fernando. Acompanho, Vossa Excelência. Embargador Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade, portanto, conhecida e dado parcial provimento ao apelo, termo do voto do relator. Agradeço a presença do advogado, doutor Raul, esperando encontrá-lo em outra oportunidade. Obrigado a todos, excelência, bom trabalho a todos, tá? Com licença, eu vou me retirar. A gente, então, vai voltar à pauta, a partir do feito de número 1, que é uma apelação cível 0800-845-11, origem, Cristino Castro, vara única, apelante, Floriza Maria Matos, advogada, Ana Pierina Cunha Souza, apelado, CCB Brasil S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, Wilson Salles Belchior, da minha relatoria. Não haverá sustentação e eu passo ao meu voto. Serei mais ou menos conciso, né, com relação a ele. Eu estou conhecendo da apelação, mas estou conhecendo, né, e passo ao julgamento do seu mérito. Em análise dos autos, constata-se que a questão essencial, portanto, consiste na verificação da prescrição da pretensão da parte autora ou apelente referente ao contrato objeto da ação. O entendimento adotado por esta Câmara especializada ao decidir casos análogos é de que a relação jurídica derivada dos contratos bancários configura típica relação de consumo e, portanto, aplica-se à espécie o prazo prescricional de 5 anos, constante no artigo 27 do CDC, contando-se o prazo prescricional a partir do último desconto, conforme exemplifica a Aresta Lava do desembargador Parlandim. Eu peço permissão para não fazer a leitura. Eu trago aqui também, no mesmo sentido, julgado lá do STJ, né, na mesma senda da relatoria do ministro Moura Ribeiro. O contrato ora em discussão, de acordo com o extrato de consignação de INSS junto aos autos, o empréstimo continuava ativo na data do ajuizamento da ação, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional de 5 anos, que se conta a partir do último desconto. Assim, sem maiores considerações sobre o tema, conclui-se que a pretensão da parte autora não foi atingida pela prescrição. Entretanto, deixe de aplicar o julgamento antecipado do mérito diante da limitação probatória, pois o processo não está em condições de imediato julgamento diante da aplicação prematura da prescrição antes da apreciação do pedido formulado na exordial de inversão do ônus probatório. Então, eu estou, senhores julgadores, com esses argumentos, sem mais demora, conhecendo e dando provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e devolver para que haja, né, a instrução do presente processo e uma nova decisão seja proferida. É como eu voto, senhores julgadores. Desembargador Fernando. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. A unanimidade conhecido e provido o apelo nos termos do voto do relator. Finalmente, o último feito da pauta, apelação civil 081694677, origem Teresina, 7ª Vara Civil, apelantes, apelados, Terras Alphaville, Teresina, Empreendimentos Imobiliários e outros, advogado Rafael Nascimento Ascioli, apelante, apelado, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, né, da minha relatoria. Sem sustentação, eu passo ao voto. O relatório está aí disponibilizado. Eu conheço do presente apelo, senhores julgadores. Inicialmente, no que se refere à preliminar de legitimidade do Ministério Público, a Constituição, em seu artigo 127, afirma incumbir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 176 do Código de Processo Civil, por sua vez, proclama que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais indisponíveis. A Lei 7.347, de 85, em seu artigo 1º, diz: rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, dentre outros, ao consumidor, cabendo, segundo o artigo 5º, inciso 1º da mesma lei, ao Ministério Público propor a ação principal e a ação cautelar. Já o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, parágrafo 4º, assevera a faculdade ao Ministério Público de ajuizar a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie suas normas ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Ora, a questão objeto do presente feito surgiu a partir de reclamação de consumidor no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão especializado do Ministério Público, estabelecido pela Lei Complementar 36 de 2004 e pelos artigos 53 e 54 da Lei Complementar Estadual 1293, com competência para promover ações e medidas visando a defesa da comunidade e a proteção do direito difusos ou coletivos. Como bem menciona o Ministério Público em suas razões, o coordenador do PROCON emitiu a Portaria 50/2017, datada de 11 de setembro de 2017, para instaurar o procedimento administrativo número aqui declinado em relação à empresa Terras Alphaville Empreendimentos Imobiliários Limitada. O objetivo desse procedimento era buscar uma solução amigável e rápida para as disputas relatadas pelos consumidores, que foram documentadas por meio de declarações de adquirentes consumidores e de outros documentos que demonstravam cláusulas contratuais abusivas e a impossibilidade de relação contratual pretendida pelos consumidores devido às imposições contratuais. Após tentativas de conciliação e acordo que não atenderam aos consumidores, foi proposta a presente demanda, contendo em sua essência a discussão do cumprimento de normas presentes no Código de Defesa do Consumidor. Fica evidente a abrangência coletiva da questão com base no contrato de adesão imposto aos compradores dos lotes de terreno das empresas apelantes, conforme evidenciado pelas declarações dos reclamantes. A abusividade das cláusulas contratuais afeta indistintamente todos os adquirentes dos imóveis no empreendimento das recorrentes, como demonstram os autos, nos quais vários consumidores buscaram o Ministério Público para reclamar do mesmo problema, o que motivou a proposição da presente demanda. Portanto, incabível, portanto, é ineludível a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação. Como é assim que eu estou votando, pela legitimidade do desembargador Fernando. Olha bem aqui. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também voto pela legitimidade, senhor presidente.
a unanimidade reconhecida a legitimidade do Ministério Público, eu passo ao mérito. Quanto à suposta nulidade da sentença, por ter sido ultrapetita, igualmente tal vício se mostra ausente, pois, de acordo com a decisão proferida, a cláusula 15, parágrafo 2º dos contratos foi considerada inválida, abordando a rescisão unilateral por parte da vendedora em caso de inadimplemento do pagamento das parcelas acordadas e exigindo o pagamento de 20% dos valores pagos que seriam deduzidos do reembolso. Não há menção à cláusula 13 do contrato que trata da cobrança do IPTU. No mérito, restou comprovado que os contratos de venda dos imóveis das apelantes se enquadram no que estabelece o artigo 54 da Lei 8.078/90, sendo classificados como contratos de adesão. A norma mencionada define contrato de adesão como aquele em que as cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Nesse contexto, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relacionadas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, isentem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por defeitos de qualquer natureza nos produtos e serviços, ou que implique renúncia ou disposição de direitos do consumidor. Além disso, o artigo menciona a impossibilidade de subtrair do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga. Observe, artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Primeiro, que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Também anula a cláusula que subtraia do consumidor a opção do reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste Código. As cláusulas contratuais continuam de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato, bem como a cláusula 15, parágrafo caput, parágrafos 1º e 2º, foram devidamente afastadas, pois são claramente combatidas pelos incisos 14, 19 e 21 do artigo 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produto e serviço. Inciso 4º, 4º, 9º e 11º. Inciso 4º, estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inciso 9º, deixa de fornecer a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. E inciso 11, autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Fecho aspas. Como bem mencionou a sentença de primeiro grau, o contrato conferiu apenas às vendedoras a possibilidade de rescisão contratual, afastando igual direito dos compradores, colocando os consumidores em posição de desvantagem exagerada. De igual forma, infere-se que é abusiva a previsão da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, eis que onera sobremaneira o consumidor. Entender o contrário é negar a vigência ao artigo 51 do CDC, norma de ordem pública e caráter cogente, aplicável a toda e qualquer relação de consumo, travada sob o pálio do direito brasileiro. Por outro lado, consoante restou bem caracterizado no parecer ministerial, a cláusula penal compensatória, que prevê a retenção de 20% dos valores pagos em caso de desistência unilateral, coloca o consumidor em desvantagem, sendo considerada abusiva pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A restituição dos valores pagos de forma parcelada não pode ser aplicável ao caso em questão, uma vez que está previsto na Lei do Distrato, a Lei 13.786, de 2018, a qual é posterior à celebração dos contratos em discussão,
datado de 2013. Além disso, essa medida vai contra a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a restituição deve ocorrer integralmente. A sentença cometeu um equívoco ao julgar improcedente o pedido de anulação da cláusula contratual que prevê a retenção de 20% dos valores pagos. O apelante solicitou o cumprimento dessa cláusula que prevê a restituição dos valores pagos, corrigidos monetariamente, com apenas o desconto de 20% sobre o montante pago, como cláusula penal, e não a sua anulação, como proclamado pela sentença. A apresentação de uma lista com a identificação e qualificação dos contratantes em atraso com os pagamentos das parcelas contratuais solicitadas pelo autor e não atendida pelas empresas réis, constitui-se em prova contundente de que as cláusulas abusivas afetam a grande maioria dos adquirentes dos imóveis. Esses consumidores serão beneficiados pela decisão judicial definitiva desta ação civil pública. Portanto, é necessário atender a essa solicitação do apelante, pois ela constitui uma prova irrefutável das numerosas reclamações. Quanto à condenação em danos morais coletivos devido à violação dos direitos da coletividade de consumidores, entendo, como juiz de piso, que a compensação deve ser específica para situações ou eventos que especificamente comprovem a identidade de toda a coletividade, afetando sentimentos, valores protegidos pelo ordenamento jurídico. Da mesma forma que, no caso do dano moral individual, mera contrariedade ou aborrecimento não são passíveis de indenização. Como definiu o magistrado de origem, ao proferir sua sentença, se algum dano material tivesse ocorrido, ele teria, se algum dano moral, repito, algum dano moral tivesse ocorrido, ele teria sido apenas em relação a casos isolados, em uma esfera essencialmente individual, né, atomizada. Não é razoável presumir que a coletividade dos consumidores tenha sofrido um dano moral reparável como resultado simplesmente da assinatura do contrato questionado. É dizer, o dano moral coletivo não está relacionado a características individuais da pessoa. É considerado in re ipsa, ou seja, presume-se sua existência sem a necessidade de comprovação de prejuízos concretos ou abalo moral efetivo. Todavia, só será caracterizado se houver uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa violação for injusta e intolerável. No caso em análise, a violação constatada não vilipendia valores essenciais da sociedade e também não apresenta os atributos de gravidade e intolerabilidade. Trata-se apenas, no caso, em análise, de uma infração à lei ou ao contrato, embora imbuída de certa gravidade, o que é insuficiente, todavia, para configurar o dano moral coletivo. O dano coletivo, no caso vertente, não se demonstrou de forma evidente, não tendo havido séria e intolerável violação à moralidade ou à ordem pública, nem à lesão a valores essenciais da sociedade que ultrapassem os limites da justiça e da tolerabilidade. Ante o exposto, com base nos argumentos fáticos jurídicos acima apresentados, sem prejuízo da prova coligida, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego o provimento ao apelo das requeridas e dou parcial provimento ao apelo do autor, reformando em parte a sentença, apenas para o fim de correção do equívoco da sentença guerreada, declarando a procedência do pedido do autor, articulado em sua inicial, no que tange ao cumprimento da cláusula 15, parágrafo 2º do contrato. No mais, mantenho íntegra a sentença guerreada. É como eu voto. Desembargador Fernando. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Agrimar. Também acompanho, presidente. À unanimidade, foram conhecidos os recursos, negado o provimento ao apelo das requeridas e dado parcial provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do relator. O que é o próprio? Assim, a gente esgota a pauta de hoje, senhores julgadores, agradecendo pela a brilhante participação de todos, colegas desembargadores, Fernando e Agrimar, da doutora Catarina Gadelha, ilustre procuradora de Justiça, e agradecendo sempre aos trabalhos da nossa secretária, doutora Natália. A todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom trabalho a todos. Desembargador, só um Amanhã- minuto.
Amanhã nós não vamos ter sessão. Então, assim sendo, de qualquer maneira, eu desejo, né, uma manhã feliz para todos nós, né? E a quem não encontrar já antecipadamente, um feliz final de semana. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Muito Até a obrigada. próxima. Até a Bom próxima. dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora.